de Jesus Cristo. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM e pela Rede Amiga Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa nos abençoar esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Os estudiosos do comportamento humano vêm notando, desde a década de 70, o nascimento de crianças com atividade mental diferenciada, uma alta incidência de hiperatividade, aptidões artísticas e desenvolvimento intelectual precoce. Estes espíritos foram inicialmente considerados portadores de transtornos psíquicos. Na realidade, não se tratava apenas de algumas crianças, mas de toda uma geração. O que são crianças superdotadas? Como vivem essas crianças? Como os pais devem reagir diante dessa situação? Existe uma escola específica para essas crianças? Você já teve contato com alguma criança superdotada? Estas são as questões que iremos tratar agora. Porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre crianças superdotadas. Para tratar deste assunto, convidamos a psicóloga, professora e doutora em educação, Cristina Delu. Olá, Cristina, tudo bem? Olá, boa tarde. É muito bom retornar para tratar desse assunto tão interessante. É muito interessante. E nós sentimos falta da nossa querida Yasmin, né? Aquela ternura claro. toda. Vamos tentar substituí-la à altura. Com certeza. Mas o que são crianças superdotadas? Então, na humanidade sempre houve pessoas que começaram na infância até o desenvolvimento adulto, que se destacaram intelectualmente ou em outros talentos na responsabilidade de fazer a gente caminhar um pouco mais rápido na nossa evolução intelecto-moral. A gente tem o exemplo de Sócrates, nós temos os exemplos dos grandes artistas que vieram fazer esculturas, pinturas, não é? E nós sempre tivemos esses corações enviados por Deus ao nosso planeta para nos despertar o sentimento, a emoção e muitos o nosso intelecto. Com o avanço da psicologia, os estudos da inteligência foram classificados, tanto aqueles que tinham maior dificuldade cognitiva, com o nome deficientes intelectuais, né, um nome mais moderno, e os superdotados, que são aqueles que têm um destaque muito grande no seu desempenho cognitivo. Hoje, eles são muito frequentes e causam um certo desconforto e estranhamento, principalmente nas escolas e nas famílias, porque as pessoas não estão acostumadas a verem crianças com muita frequência que têm um desenvolvimento mais adiantado do que as demais. Então, são crianças precoces na leitura, no videogame, numa segunda língua, em fazeres diversos, de montar, de desenhar, de pintar, no desporto, que são as especializações que a gente poderia dizer que os espíritos alcançaram ao longo da sua evolução espiritual aqui no nosso planeta. Não é? Então, de tempos em tempos, alguns espíritos têm essa oportunidade de reencarnar para desenvolver as suas potencialidades. Eles não vêm com um comprometimento que impeça esse desenvolvimento. A maior dificuldade é moral.
E essas crianças hoje, elas estão nessa situação. São crianças que têm um desenvolvimento cognitivo muito aguçado, mas ainda precisam de uma orientação moral, a evangelização, de modo assim muito concreto, definitivo, firme, porque eles são questionadores, eles são reflexivos, eles são muitas vezes aguerridos na defesa dos seus interesses e muitas vezes não se subordinam a regras e disciplinas colocadas pela família e pela escola. Tá então, vendo, é meus necessário que a gente tenha um cuidado. Alimentar e estimular a inteligência, mas também cuidar da educação moral para que haja harmonia entre razão, emoção, cognição e moral. É porque, de modo geral, eu já tive contato com mães de crianças superdotadas, como também já tive contato com mães que acham que os filhos são superdotados, é isso? É superdotado, isso é muito importante. Só porque ele é mais falastrão, é mais comunicativo, né? E, bom, de repente ele é superdotado nessa área da comunicação, exatamente, né? Mas é necessário um acompanhamento para a gente poder verificar se é isso mesmo, né? É porque eu tive contato com uma mãe que estava desesperada, porque o filho dela realmente era muito superdotado, mas ele era muito arrogante. Quando ele foi conversar comigo... Esse é o aspecto moral que a gente tem que estar atento. Porque os espíritos, eles já fizeram um determinado caminhar intelecto-moral. E as experiências morais, muitas vezes, não foram muito positivas. Então, quando eles reencarnam num determinado contexto familiar, exatamente para aprender a humildade, a gentileza, a atenção, a paciência, a tolerância. E muitas vezes, para esses espíritos mais intelectualizados, essa é uma aprendizagem muito desafio, dura, né? porque eles não aceitam dizer, por favor, dá licença, muito obrigado. E são habilidades que eles têm que aprender. Boa convivência, né? Mas me diz, Cristina, em que idade se pode identificar o superdotado? Que características assim ele mostra? Então, existem crianças que estão mostrando muito pequenininhas. Eu trabalho numa universidade e lá eu recebo crianças muito pequenininhas, 1 ano e meio, 2 anos de idade, já com demonstrações muito fora do que a gente está acostumado a ver num desenvolvimento comum de crianças, não é? Então, recentemente eu soube de uma criança muito pobre, numa família cuja escolaridade não é tão elevada, e ele, com 1 ano e meio, ele já dominava o inglês pela leitura, já fazia download de games no celular, já fazia a guarda desses games e jogava os games. Com 1 ano e meio. Quer dizer, qual é a mãe que foi preparada, assusta, né? Que não se assusta, que foi preparada para receber um espírito assim? Temos uma participação. E só para completar, nesse caso específico, na verdade, essa criança está levando o pai e a mãe a estudarem. Eram pessoas de baixa escolaridade, que não tinham ainda podido pensar na continuidade dos seus estudos, e por conta desse filho eles tiveram que se mexer para voltar a estudar. É verdade. Francileide, de Piabetá, ela pergunta: as crianças superdotadas são mais aptas a conquistar um planeta de regeneração? Não, esses espíritos, eles já alcançaram realmente um patamar cognitivo muito elevado. Eles têm experiências intelectuais que diferem muito do que nós conquistamos aqui até então. Agora, eles estão aqui para regeneração. Então, eles não vão para outro patamar mais elevado. É esse aqui que nós estamos, que eles estão vindo para aprender a serem mais generosos, mais pacientes, mais tolerantes consigo mesmo e com o próximo. Então, eles vieram para aprender a amar o próximo como a si mesmo, porque isso eles ainda não conquistaram. É verdade, a gente percebe isso no contato com essa única criança superdotada que eu tive. Foi uma mãe que o levou na casa espírita, e o menininho tinha uns 6, 7 anos, mas a postura dele era de um adulto, e um adulto arrogante, dizendo para mim assim: quem é você que quer me dar algum conselho? Pois é, mas ele vai aprender com você
a experiência e a sabedoria que você já conquistou do ponto de vista moral. Claro. Mesmo que você não tenha feito a sua reforma íntima integralmente, mas você já conquistou habilidades e competências cognitivas do ponto de vista moral para dizer para ele, olha, o que você sabe, que você lembra do passado, realmente é muito importante. Quando você for profissional, você vai ter condições de, quem sabe, inventar, descobrir alguma coisa que melhore muito a qualidade de vida da humanidade. Mas se você não aprender a respeitar o próximo, você não vai ser feliz na sociedade. Porque a gente, para viver em grupo, coletivamente, a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Então, deve-se dizer ao superdotado, é uma orientação para os pais, que ele teve uma vida passada, porque muitos pais não acreditam ainda nessa possibilidade. Mas o Espiritismo nos mostra sempre isso. Não é? Então, se a criança nasce numa família que não tem químico, não tem engenheiro, não tem músico, não tem pianista, como é que aquela criança apresenta aqueles talentos? De onde vêm aqueles talentos, se não da sua própria conquista espiritual? Então, é preciso esclarecer. Vamos fazer um advogado assim, chamado do diabo aqui, né? Porque muitas pessoas acreditam que Jung trouxe essa história de inconsciente coletivo. Mas o Jung, ele sabia da reencarnação. E os arquétipos que ele traz são as experiências que todos tiveram juntos. Não é uma experiência que alguém não teve que traz do coletivo. Não. Ele teve naquele contexto social. E aí ele traz, junto com aquele grupo, ele reproduz aquela experiência coletiva. Então, todos trazem dentro de si a experiência. Aí no caso a genética tem peso menor? A genética, ela tem o peso da garantia da espécie. Então, um espírito que vai reencarnar na espécie humana, ele vai ter as características genéticas da espécie humana. O gene em si, ele não tem poder nenhum de transformar o espírito em pianista. É o espírito pianista que vai animar a matéria, vai intelectualizar a matéria. A matéria, sem o espírito pianista, ela não faz nada. Então, o que ele vai precisar, muitas vezes, é um corpo saudável para ele poder fazer alguma coisa que demande dele mais tempo de vida. Ou um corpo debilitado para que ele possa vivenciar experiências de humildade, de gentileza, de reflexão sobre a vida, para que ele possa caminhar. Por exemplo, o Dom Pedro II é um bom exemplo desses para a gente. Ele era porque superdotado? Ele era um homem de inteligência bastante acentuada, ele estava sempre voltado para o progresso, então tudo que era novidade que surgia na Europa, ele trazia para o Brasil, mas quando ele reencarnou, ele preferiu adotar a herança genética da parte da família mais doente, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, se ele podia escolher, ele acabou escolhendo uma genética mais frágil para ele poder ter que pensar no cuidado com o corpo, para ele também não pensar que ele era uma pessoa muito poderosa, já que ele era um imperador. E diziam isso para ele desde os 7 anos de idade. Ele era o imperador do Brasil, mas ele era um imperador do Brasil que tinha fragilidades de saúde e que ele precisava cuidar se ele quisesse ter uma longa vida, que foi o que aconteceu. Muito interessante, né, essa consideração que você faz sobre a genética, porque a gente sabe que o nosso corpo recebe dos nossos pais uma genética propícia a desenvolver determinados talentos ou não, não é? Então, não é bem assim, não. Essa genética é do espírito, é o espírito quem potencializa a matéria. Tá. Se não fosse assim, a gente teria famílias de advogados inteiras que todos seriam advogados. E não temos. Não é verdade, famílias de professores que todos seriam professores. E não temos. O espírito é sempre soberano. A genética, ela não influencia. A genética garante que a gente nasça na espécie humana com essa ou aquela qualidade de vida em relação à saúde. É interessante isso, porque também se fosse assim, Bach teve 20 filhos, né? É. E só 3 foram pianistas. Não, isso é muito interessante que você está falando, porque tem um autor materialista
que atualmente é muito presente na formação dos professores, o Vygotsky, ele diz que é mais fácil observar a herança genética dos músicos do que dos linguistas. E ali ele estaria dizendo que a linguística seria uma herança mais complexa e que os genes não seriam tão capazes dessa transmissão, porque a gente teria que aprender na sociedade. E isso absolutamente não é verdade, isso é uma percepção materialista da genética. O que nós garantimos são características físicas, são características que nos trazem um certo conforto. Quando a gente vê lá no nosso lar, né, o pessoal planejando como é que vai ser o corpo retorno, no futuro, né? Muito mais preocupado com as questões morais, Claro. do que as intelectuais. Ultimamente eu tive uma comunicação com meu pai, que eu via meu netinho, eu achava que poderia ser meu pai de volta, pelas características que meu neto apresenta, muito semelhante ao Mas meu isso pai. é pela afinidade, isso é Sim, interessante. mas né? aí o meu pai, ele deu uma comunicação dizendo exatamente isso. Não sou eu, não. Não sou eu. E, além do mais, aqui na dimensão espiritual, ele falou, a equipe de Deus se importa muito pouco com os nossos erros. Eles se importam muito com os nossos acertos. É isso mesmo. Não é? Porque errar, a gente vai errar porque é Sempre, humano, né? sempre. Mas existe uma escola específica no Brasil para essas crianças superdotadas? Não existe. Graças a Deus que não existe. Porque a gente tem que viver em sociedade com as diferenças. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 13, Ferdinando deu uma mensagem a Kardec intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra. E nessa mensagem ele fala que esses espíritos que reencarnam com o maior acesso à inteligência, eles têm uma responsabilidade. É fazer avançar aqueles que estão retardatários no progresso. Então, se a gente tivesse uma escola só para superdotados, que benefício separar, né? eles trariam para a humanidade? Nenhum. Só aguçaria essa arrogância que muitos trazem. Então, não. A escola é a escola para todo mundo. E nós, professores espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. Porque nós fomos formados com teoria materialista. E somos levados a atuar em sala de aula a partir de referenciais materialistas. Então, nós temos que começar a despertar a nossa consciência que aqueles alunos precoces que estão na nossa sala de aula, ou porque sabem ler e escrever, ou porque sabem contar mentalmente, ou porque têm um talento desportivo, artístico, de comunicação, de criatividade muito acentuado, nós temos a responsabilidade de permitir que esses alunos tenham acesso ao que a legislação atual garante, que é um atendimento educacional especializado suplementar. Então, no contraturno do horário escolar dessa criança, ele deveria ir a uma escola que oferecesse o atendimento educacional especializado voltado para o talento dele. Porque lá na sala de aula, lá ele tem uma rotina que ele reclama muito, ele fica entediado. No início do programa falamos das crianças com hiperatividade. Muitas vezes eles não têm hiperatividade, eles não têm o TDAH, mas porque eles estão tão desestimulados do cotidiano da sala de aula, eles acabam se dispersando, se levantam da cadeira, reclamam, não fazem os trabalhos, não copiam nada, desafiam os professores, desafiam os pais com comportamentos inadequados. E esse atendimento especializado no contraturno é que ele poderia ter um programa mais voltado para o nível mais elevado de ensino dele. Então, existe esse programa que dá apoio a legislação a garante. Ele ainda não está presente nas escolas particulares e eles ainda não estão disseminados nas redes públicas de ensino. Precisam estar, não é? Para que a gente possa oferecer a esses alunos espaços pedagógicos que realmente ajudem a eles a encontrar esse espaço de conforto. Um exemplo rápido. Recentemente eu conheci na universidade um menino de 8 anos de idade que tem muitos conhecimentos sobre química e a família não tem intimidade com esse conteúdo acadêmico. E ele estava completamente desconfortável na escola, inclusive foi expulso.
porque ele tem 8 anos e se interessa por química e foi considerado superdotado. Isso é desumano, isso é desleal, isso vai contra a lei. E a mãe, por ser espírita, ela resolveu não acionar a justiça. Mas ela tem todo um aparato legal que ampararia a uma decisão dela de acionar a escola, porque a escola fez uma coisa indevida. Pelo contrário, a educação se faz dentro da escola, junto a todos. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta, Cristina Delu vai responder às suas perguntas. Mas antes, acompanhe o musical Vinha de Luz, do grupo AME, do Ceará. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a Editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org.
o Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você já escreveu algum livro para esclarecer aos pais sobre o filho superdotado? Capítulos de livros, sim. Você já escreveu capítulos de livros? Você tem algum livro que você recomende para os pais irem lá? Tem um livro da editora Juruá, Altas Habilidades e Superdotação. Tem 2 livros na editora Juruá. Tem um livro na editora Artmed, também sobre altas habilidades. Eles falam de questões ligadas à família, legislação. Um dos livros ele já trata a questão do autismo, do transtorno de Asperger com a superdotação, que é também um perfil muito novo. O autista é superdotado, será? Alguns sim. E essa superdotação, junto com o autismo, faz um diferencial no desenvolvimento dessas pessoas. Não é qualquer autismo, é o autismo mais leve do espectro, que a gente estava conhecendo com o nome de transtorno de Asperger, e que agora está tudo no transtorno do espectro do autismo. É o autismo mais suave, mais brando, em que eles aprendem a ler sozinhos, sem que ninguém ensine, muitas vezes antes de entrar na escola, e têm um bom desempenho na escola, e alguns conseguem chegar na vida universitária, na vida profissional com sucesso. Então, também já tem. Do autismo é fascinante, né? Hermínio Miranda, nosso amigo aqui do Rio, que já desencarnou, escreveu um livro sobre o autismo. E que traz muitos esclarecimentos exatamente nessa área que a gente desconhece tanto, né? Sobre qual a causa, né, do autismo, e ali ele mostra muito essa força que o espírito tem na decisão, né? Se ele vai reencarnar predisposto a se relacionar com as pessoas, ou se ele vai fazer essa contenção no relacionamento humano, mostrando o quanto que o espírito é forte nessa decisão. A vontade dele é soberana em relação a isso. E o que você diz para os pais, por exemplo, que já identificaram essa criança superdotada dentro de casa? Se o culto no lar vale a pena, se falar de Jesus para essa criança vale a pena, falar de vidas pregressas. Isso. Tudo que se relaciona ao esclarecimento do espírito sobre quem é ele, que favoreça o autoconhecimento, para que ele possa perceber que ele é um espírito em evolução, é necessário, é mais do que útil, é necessário e fundamental, porque os espíritos estão reencarnados para evoluir emocionalmente, para evoluir moralmente. O intelecto é o que é a característica comum dos espíritos que reencarnam na Terra. De modo geral, o nosso desenvolvimento intelectual ele ocorre na frente e depois vem o desenvolvimento moral. Então, não deveria causar estranhamento a uma criança que tem um desenvolvimento intelectual mais exacerbado. A nossa tarefa é evangelizar essa criança, é mostrar a ela que ela é um espírito imortal. Não adianta abreviar a vida, porque ele negocia com Deus, e o que são 300 anos na erraticidade, como já soubemos de alguém que disse isso para o pai, não é? Porque a providência divina, as leis de Deus, elas são soberanas sobre nós. Então, nós estamos tendo a oportunidade de, nesse momento do planeta em transição, dessa mudança, né, de provas e expiações para a regeneração, nós estamos tendo a oportunidade de estar encarnados e de estar recebendo espíritos nesse processo evolutivo. Então, cumprir a nossa tarefa, dando a esses espíritos condições
deles despertarem a consciência para acelerar o processo de escolhas certas. Para a gente não ficar repetindo o passado. Né, Cristina? É muito difícil. difícil. Que está ali encarnado, que tem uma visão maior da vida, que tem um intelecto já bem avançado. Mas é muito difícil. Conversar com pessoas assim como eu, do padrão normal. Não, todos nós. Mas é muito difícil porque a família, o espírito vem numa família. Aí a família estranha, mas começa a atender a criança. E a família é o primeiro grupo social. Então, a família conhece profundamente as necessidades daquela criança. E não pode tratá-la diferente, não, né? Ela vai para a escola, e vai para a escola, e lá há um estranhamento, porque ela tem que ser igual aos outros. Mas ela não é igual aos outros. Uma criança que já sabe ler antes dos demais, ela não é igual aos demais. Ela tem acesso ao conhecimento, ela tem um pensamento crítico, reflexivo, muito diferente daquela que não sabe ler. Então, ela não pode ser olhada, cuidada, como uma que não sabe ler. Ela tem que ter as suas necessidades atendidas, pedagogicamente atendidas. E o que eu já falei, isso está previsto em lei. Eles têm direito. A escola ela tem a obrigação de conhecer a lei e de se cumprir. Todo mundo tem que ter acesso. A escola é um organismo da sociedade. Tem que ter acesso. Tem que ter acesso. O professor tem informação. Não há professor leigo na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Em estados mais longínquos, nós temos professores leigos. Mas a lei é federal, é para todo mundo. Claro. Então, todos têm que ter acesso a essa informação. O professor que não sabe tem que se qualificar para poder receber qualquer aluno em sala de aula. E não deixar o aluno superdotado num canto, negligenciar a atenção que esse aluno precisa ter na escola, para que ele possa vir a fazer em sociedade o que ele tem que fazer. Ele tem uma missão do homem inteligente na Terra. Se isso não fosse importante, Ferdinando não teria dado essa mensagem. Então, é necessário que a gente se conscientize para oferecer a esse espírito as condições ideais do desenvolvimento dele. É verdade, mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu já visitei escolas, lá várias escolas, que existe essa atenção ao talento específico da criança. Mas isso tem a ver com o que a gente estava falando no intervalo, porque os americanos ficaram muito assustados quando os soviéticos lançaram o Sputnik. Na frente deles. Aí começou a Guerra Fria. Os Estados Unidos criaram a NASA. Hoje eles são o máximo em termos de tecnologia espacial, mas a gente já tem japonês subindo também junto, os soviéticos também vão junto. Então, assim, a humanidade está crescendo em conhecimento. O que eles perceberam é que existem crianças que são diferenciadas e eles têm uma missão a cumprir aqui na Terra. Produzir o progresso de todos nós. Mas eles têm que ter condições Eles têm que né? encontrar condições ambientais para isso. Tem que haver valorização. Exatamente. Nesse sentido. Lá nos Estados Unidos tem o Vale do Silício, onde os maiores gênios, vamos dizer assim, né, as melhores cabeças em tecnologia, estudam juntos, né, para descobrir avanços tecnológicos. A gente aqui não tem isso. Tem um pouquinho em Pernambuco, mas não tem muito pelo Brasil inteiro. Nós precisamos ampliar, porque a gente tem muitos espíritos encarnados no Brasil precisando de espaços para desenvolver os seus talentos. E esses espaços não são só na família, são na escola, que é onde a gente reúne com grande parte da população diferente da gente. É porque a gente percebe, eu estou aposentado hoje em dia, mas já tive escola. Então, na escola, você percebe a gama, uma diferença enorme. É muita diferença, né? Pois é. E algumas crianças se destacam realmente num talento especial. E aí você fica sem saber onde é que eu vou enviar, por exemplo, essa criança que tem um talento maravilhoso para ser um nadador ou para ser... Então, você sabe que... Agora nós estamos nas Olimpíadas, as escolas estão preocupadas com isso. Então, as escolas públicas, a Prefeitura do Rio já tem escola especializada no desporto, mas já existem empresas que estão tão preocupadas com isso que reúnem alunos de escola pública e encaminham para clube, para curso de inglês, e eles que financiam.
Então, eles é que favorecem que esses alunos Isso possam... é que precisava ter mais, né? Precisa ter mais, mas o poder público também tem que fazer a sua parte. Vânia, de São Gonçalo, ela diz: o meu filho tem 16 anos, é um rapaz muito tranquilo e às vezes introspectivo demais. Desde os 4 anos demonstra uma veia artística. Foi apresentado ao teclado, tocou como se já tivesse intimidade com o instrumento. Ele sabe de matemática, física, mas é relapso com as outras matérias. Diz que já sabe e não precisa estudar. Eu procuro incentivar esse lado musical, mas confesso que fico sem saber lidar com ele, por ele ser ainda muito fechado. Tenho a impressão que ele está sempre triste. Como que eu devo agir? Porque, na verdade, ele não tem amigos na escola e aonde ele vive que compartilhem com ele esses gostos. As outras matérias que ele não dá muita atenção e que provavelmente ela se preocupa, são matérias que ele lê rapidamente e aprende. Não tem grande grau de dificuldade. Já tem Ele vai conquista, se né? dedicar àquilo que ele gosta e que é o que dá prazer a ele. Esse é o perfil que nos preocupa, porque quando a mãe está atenta, ela está preocupada em beneficiá-lo, né? Esse jovem precisa de uma juventude espírita, esse jovem precisa participar de um trabalho social, ele precisa ver que o mundo existe para além das coisas que ele faz no dia a dia. Então, num sábado à tarde, num domingo de manhã, não custa nada procurar um grupo espírita para tentar inseri-lo num contexto Ou um de grupo jovens, religioso qualquer, né? Porque, de repente, a mãe não é espírita. É importante qualquer um grupo que o aceite e que permita que ele faça outras coisas que ele não tem familiaridade ainda, para sair exatamente desse mundinho interno dele que é muito fechado. Especialmente esse trabalho de caridade, meus irmãos. Isso é muito importante. É muito importante. Eu acho muito importante o que a nossa Cristina está dizendo, porque a gente lembra de tudo, de fazer uma opção de coisa para os filhos, mas esquece de ensiná-los a ser fazer a caridade. Solidários. E isso parte de um movimento dos pais também, de fazer junto. E você né? sabe que existe um outro nome, né? A academia deu outro nome para pessoas que tinham assim essa vontade de fazer o bem para o próximo. O nome é empreendedorismo. Então, existem tantas pessoas que são empreendedoras de alto nível cognitivo e que fazem sem o menor interesse do ganho propriamente dito, de ficar rica. Faz porque se sente bem e vê que o outro fica feliz com aquilo que é feito. É verdade, de repente aprender um idioma diferenciado. Já Ou que ensinar, ele né? Ele toca teclado, ensinar teclado para né? outros que gostariam de aprender e não têm acesso. E ainda não tem essa facilidade, né? Mas, ainda mais em São Gonçalo, que é um município que tem muitas carências. São Gonçalo é um município que ainda precisa de muitas mudanças na educação. Então, se ele abre, por exemplo, umas aulas de teclado na casa dele, ele vai ser feliz, porque ele vai encontrar gente que gosta, que quer aprender, e ele vai poder se relacionar ensinando. Vai compartilhar o conhecimento né? que ele tem. Que o conhecimento é igual uma água parada, se você não compartilhar... Não dinamiza, né? Não dinamiza. E assim, nós já temos uma estatística de número de superdotados que tem no mundo, ou no Brasil. O Brasil é celeiro de superdotados ou não? Nós não sabemos. O que nós sabemos é assim, a teoria estatística ela diz que o país tem de 1 a 3% de superdotados acadêmicos, que são aqueles que têm potencial para se destacar na escola por causa da sua grande capacidade intelectual. E até 10% com outros talentos, também com muita capacidade intelectual, mas com uma diversidade maior de talentos, inclusive com problemas de aprendizagem, porque existem superdotados que são disléxicos. Então, esses 10% amplia-se muito a margem dos talentos que a gente poderia estar identificando. Então, o Brasil com 200 milhões de habitantes, nós temos aí, para brincar, 2 milhões de habitantes para
procurar, né? Que Porque, lindo, né? Que lindo, mas que desespero, né? Porque aonde eles estão, se no Brasil nós temos pouco mais de 9 mil identificados no Tem censo. pouco mais de 9 mil Pouco apenas? mais de 9 mil no censo escolar. Então, assim, a gente tem ainda muito o que fazer, muito o que trabalhar na escola para identificar esses alunos, porque quem identifica é a escola. Quem registra no censo escolar do Ministério da Educação é a escola. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande de identificar esses alunos. Muito grande, porque a maioria de nós, pais, Todos acha que o filho é passamos, superdotado. todos passamos pela Acha escola. que o filho é superdotado. Não, pois é, mas não é. Então, assim, às vezes eu recebo um e-mail dizendo, minha filha tem 2 anos e meio, ela reconhece alguns números, ela fala um pouquinho, ela isso, ela aquilo, aí você continue sendo uma boa mãe. Isso é fruto de uma boa educação. Porque a criança superdotada, ela com 2 anos e meio, ela já está fazendo coisas Já está imitando, muito mais complexas. Como eu costumo dizer, não há genialidade em ler aos 4 anos de idade. Uma criança que lê aos 3, 4 anos de idade é uma criança precoce, mas não há nisso nenhuma genialidade. Porque os desafios são muito Exatamente. grandes. Mas se aos, né? aos 4 anos de idade eu tenho uma criança que já consegue conversar sobre química, física, cálculos complexos, toca violino já com uma certa performance, essa criança tem um diferencial. Essa criança precisa ser olhada com mais cuidado e atenção. E é muito importante, Cristina, no que você falou aí, que a gente diga à criança que nada cai do céu, que esse conhecimento que ela traz foi adquirido em outras vidas. Isso, Por isso ela não precisa se sentir maior do que ninguém. Né? E que Deus permitiu que ela viesse nessa encarnação com essas lembranças, porque todos nós temos esses acúmulos, mas não temos as lembranças. Mas eles vieram com essas lembranças para que eles possam aprender a fazer o bem e o bem para o próximo. E com esse talento todo, com esse conhecimento todo, fazer com que a gente passe mais rapidamente do mundo de expiações e provas para a regeneração. Regeneração, exatamente. Então, você aí, meu amiguinho, que você já se identificou como superdotado, que está na frente dos seus amigos, lembra disso, tá? Nós precisamos de você. Precisa estudar mais para poder chegar junto aos professores que produzem conhecimento nas escolas técnicas, nas universidades, para produzir conhecimento que avance a qualidade de vida das pessoas. É verdade. E o bullying? Hoje se fala tanto em sempre bullying, teve, né? E o superdotado sofre muito bullying? Sofre, né? No nosso tempo era o CDF, né? Aí depois vieram os nerds e agora são os geeks. Mas os geeks, eles não se importam muito com as classificações. Eles são felizes e eles sabem... Geeks. Geeks. Geeks? Eu não conhecia essa tecnologia. G-E-E-K. Geeks. E eles sabem que eles usam um óculos, eles têm um cabelo assim, comportadinho, eles gostam de história em quadrinho, pintam o cabelo de azul e namora outro estranho como eles e são felizes assim. Eles não se importam, eles não sofrem com o que os outros pensam deles. É diferente daquele outro perfil que as pessoas chamavam de nerds, esses sofrem muito. Esses ficam muito ofendidos, muito melindrados, e a escola não defende eles. Então, fica uma dificuldade social muito grande, porque essas crianças muitas vezes precisam de alguém que faça um trabalho de inclusão verdadeiro. Todos são diferentes. Então, não tem que incluir só o superdotado, tem que incluir a todos porque eles, todos são diferentes. E né? isso é que é a beleza da vida, exatamente, né? Que nós somos exatamente. diferentes. Eu acho lindo exatamente. isso. Que cada um de nós é um ser singular,
único, inimitável. Isso. É maravilhoso essa marca de Deus na nossa vida, né? Com certeza. Porque às vezes eu fico olhando a fisionomia das pessoas, falo, gente, como que pode? Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Mas e ninguém por que é nós igual. somos tão diferentes? E a impressão né? digital, né? Ninguém tem igual. É verdade. Então, o que mais você diz para os nossos irmãos que nos ouvem agora, tanto na Rádio Rio de Janeiro quanto na TV? Então, essa é uma oportunidade muito boa da gente lembrar. Todos somos espíritos encarnados com uma oportunidade de crescimento interior. Assim como quando nós recebemos uma criança especial, seja ela deficiente ou superdotada, estamos crescendo em humanidade, eles também estarão crescendo em humanidade, convivendo conosco. E esse exercício de fraternidade mútua é que vai fazer com que os sofrimentos diminuam e eles possam crescer em harmonia para cumprir a missão que eles vieram fazer. Muitos se suicidam antes. É mesmo? Muitos sofrem muito e se embotam na capacidade cognitiva. Muitos acabam acreditando naquele bullying que é feito na escola e deformam a autoimagem e criam um sofrimento íntimo, psíquico tão grande que eles não conseguem mais sair de casa, não conseguem conviver em sociedade, não conseguem avançar nos seus estudos. Então, nós, enquanto seres sociais, espíritas, que temos consciência da nossa responsabilidade enquanto pais, educadores, professores e os demais profissionais, nós temos que cuidar para que esses espíritos que reencarnaram para nos beneficiar nesse movimento da transição planetária, para que a gente possa caminhar junto, né? Sermos felizes juntos. Porque eles vieram com essa responsabilidade, especificamente na área tecnológica, um grande grupo, como você falou, desde a década de 70, mas agora também, mais recentemente, a gente já tem artistas, já tem almas mais voltadas para a questão política. Então, a gente precisa mostrar a eles que é importante ter essa vida social saudável, conviver com as pessoas, sempre lembrando, nós somos espíritos reencarnados, Deus permitiu que a gente reencarnasse para continuar progredindo moralmente, então que a gente faça isso com dignidade, não é? É verdade. Então, para nós encerrarmos, nós gostaríamos de agradecer a Eliane Cardoso, de São Cristóvão, o Milton, do Grajaú, e todos esses que participaram do nosso programa, e passar para você dizer uma palavra final para os nossos ouvintes. Então, que estejam certos que todos nós fomos premiados de alguma sorte. Os nossos filhos, nossos familiares, nossos irmãos, todos nós fazemos parte desse grande grupo que Deus permitiu estivéssemos reencarnados agora para avançarmos juntos, fazendo com que o planeta entre realmente no momento de regeneração e que todos aprendamos a fazer o bem. Então, meus irmãos, o tempo passa tão depressa, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando de um assunto tão importante, mas nós gostaríamos muito de te agradecer, viu? Eu que Deus agradeço. ampare o seu trabalho para que você continue assim, essa mulher idealista, trazendo conhecimento, compartilhando conhecimento, e que a gente possa realmente construir esse mundo generoso, né? De gente de coração bom, que nós estamos precisando é disso, de muita ternura e muita bondade, né, Muito Cristina? obrigada. Muito obrigada. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a Editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org.
O Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.